A live de hoje, né, Natália? É uma série, né? Deixa eu até falar aqui. É uma série que a gente estava pensando, né, Natália? Já há algum Sim, tempo. E a gente vem discutindo alguns assuntos aí que a gente encontra no consultório. E por que não a gente, né, falar um pouco sobre isso, falar de todas essas variáveis que a gente pode encontrar num tratamento, hoje no caso de uma bursite de ombro, né? Então a gente tem aí uma horinha, né, para discutir um pouco mais sobre esse assunto. Natália, bastante se coisa para falar. apresenta aí para o pessoal. Bom, eu me formei ali em 2016, né? Trabalho aí então com a fisio ortopédica, com o RPI, o RPG também, e construindo os nossos pacientes, né? E levando eles a conhecer um pouquinho também o próprio corpo, né? Conhecer as suas lesões, suas limitações, e também. Isso aí. Né, eu já estou na estrada um pouquinho mais de tempo, né? 10 anos também buscando melhorar, buscando aprimorar. Fui fazer osteopatia inicialmente, fui depois buscar micro, fui fazendo cursos, né, principalmente na área de terapia manual, que são complementares àquilo que a gente já trabalha. Então, são vários assuntos que a gente pode abordar dentro de uma lesão como essa, né? Então, Uhum. assim, a proposta, justamente, até adiantar aqui para vocês que estão aqui com a gente já, no final, a ideia é que a gente possa disponibilizar um material para vocês. Então, a gente tem, né, uma série de slides que a gente preparou. No final, a gente tem um mapa mental. E como eu deixei aberto aqui, né, a gente pode acrescentar, de repente, mais alguma coisa que a gente venha discutir aqui, né? Isso. Então, a gente já vai começando aí. Então, Natália, né? Vamos lá. A gente tem que pensar no seguinte: antes de falar da lesão em si, a gente tem que pensar na dor. Então, o que que é dor? Né? A gente tem uma variação muito grande. Guyton, Silvertor, a gente tem Melzack, que fala isso desde da década de 60 ali, com Comportas da Dor. E a gente percebe que, né, até lendo os livros de fisiologia, me chamou a atenção o ponto de justamente, desde muito tempo, se observar alguns pontos que são importantes, né? Como a experiência que essa pessoa teve com a dor, né? Então, isso é importante levar em consideração. Até dou um exemplo, muitas vezes, né? A gente tem medo do dentista, né? Coitados dos dentistas, galera, não é nada contra vocês, a gente vê muito esse medo. E aí a gente, de repente, só de ouvir o barulhinho da maquininha lá sentado na recepção, já me ativa um monte de reação fisiológica que me faz sentir medo, né? Então, essas Uhum. experiências, né, que a gente tem culturais, né, seja experiências próprias, a gente começa realmente a ver que também entra, né, como um componente ali da percepção de dor. Né? O estado emocional do paciente também vai influenciar em como que essa dor se comporta, né? E isso não é a gente que está colocando, né? A gente foi buscar muita informação da fisiologia e eles já descrevem isso, né? De uma forma breve, mas descrevem que isso também entra também como algo que a gente tem que levar em consideração ao fazer essa análise de dor. E o principal que eu falo que ela é subjetiva, né? Ela é individual. Então, quando a gente fala de qualquer tipo de dor, seja da bursite, né, que é o que na verdade a gente vai descobrir que não é nem a grande vilã, né? Acho que Não, a gente tem que coitadinha. colocar isso, tadinha, né? Ela só sofre. Então, a gente muitas vezes, né, tá colocando a culpa em quem na verdade só está sofrendo, né? Então, muito disso que a gente tem que analisar, né, pensando em dor, é como que a gente pode fazer essa interpretação junto com o paciente, né? Então, acho que entram vários componentes que vão ajudar a gente no nosso dia a dia.
Então, né, o que é dor? Depende, né? É a frase que a gente mais usa, depende. Eu não sei como é que isso é com o meu paciente. Então, a gente tem que sempre estar em contato com ele, né? Falei demais, Natália. É nada. Eu costumo Né? dizer ali que a bursite, ela é a febre, né? Ela é a Sim, febre, a gente precisa descobrir da onde, por que tá com essa febre, né? Quando a gente tem uma febre, normalmente é por algum motivo ali, né? A bursite é a mesma coisa. Ah, tô com uma febre, né? Então, eu sim, costumo dizer muito isso para o paciente para ele conseguir entender isso. Ah, mas é uma bursite, vai melhorar? Vou ter bursite o resto da vida, né? Então, o que é isso? sim. Então, bursite é uma febre que a gente tem que descobrir qual que é o fator que está gerando isso daí, né? Então, Perfeito. as dores. Eu falo assim, É, né? Até só para te complementar, Natália, eu falo que a busca nossa é sempre pela causa, né? Então a sim, gente tem que sempre sempre pela pensar causa. muito nisso. Então, coitada, a bursite Causa. nem sempre é a causa, né? É a Raramente é consequência a até. maioria das vezes, né? Então, é a É. consequência Natália, daquilo que gerou. o som tá com muito eco aí também? Pouco, não tá muito, não. Dá para É, entender então tá bem. bom. Então, beleza. Eu vou tentando ajustar, mas manda lá, fala aí. Entrando um pouquinho, né, na anatomia do ombro ali, que é o complexo articular do ombro, eu tento sempre explicar bem ali para os pacientes, para eles entenderem um pouco da anatomia do próprio corpo, né? Que a gente fala, é o ombro, tanta coisa que tem no nosso ombro, né? Então, várias estruturas ósseas, ligamentos, as bursas, né, os tendões. E para entender um pouquinho onde fica essa bursa, né? Qual que é o processo que vai ocorrer ali no ombro, né? Então a gente tem ali o úmero, tem a clavícula, tem a escápula, né? Então a bursa fica ali naquele meio entre o tendão do supraespinhal e a cabeça do úmero, entre a clavícula e o processo coracoide, né? E ela tem justamente essa função de absorver impacto e evitar o atrito dessas estruturas, né? Então, tem que observar muito também o que esse paciente, qual a função, o que ele faz com esse ombro, né? Que pode gerar Sim. tanto atrito assim nessa bursa, que pode levar a tantas consequências. Então, a gente entender a anatomia e onde é localizada aquela bursa é muito importante também, né? Por esse fator, para a gente entender esse processo, né? E os fatores biomecânicos também, né? Os movimentos que isso vão gerar e as consequências. Isso, e eu falo que assim, a gente começa a juntar informação, né? A gente tem que juntar essas informações da anatomia, né, que é importante, a gente precisa dela, e a gente tem que entender como que ela se comporta biomecanicamente, né? Então, quando a gente fala de ombro, né, pensando nessas estruturas todas que envolvem, eu falo que é uma articulação complexa, né? Muitos músculos estão ou chegando ou atravessando ali, né? E isso Uhum. acaba deixando com que a avaliação seja, né, um fator muito importante para que a gente possa diferenciar lesões, né, que a gente possa diferenciar as estruturas acometidas e aí sim a gente conseguir fazer um bom diagnóstico, né? Então a gente tem que pensar nisso. Então, a gente tem estabilizadores estáticos, né, que é o próprio lábio glenoidal, que é a estrutura justamente onde se encaixa o osso do braço, né? A gente está falando aqui não só para físios, né? Acho que tem pacientes nossos aqui também. Luiz é um deles, ó. Tem. Então, a gente vai pensando nisso, né? Ele é um estabilizador, é como se fosse um vácuo que ele faz ali na nossa articulação para estabilizar. Tem a própria cápsula articular, que é extremamente importante, que tem todo o nosso suporte ligamentar, né? Então, esses estabilizadores são extremamente importantes para que a gente possa compreender, né, se vem algum componente ali que também não trabalha bem dentro da articulação, né? Aí a gente tem, né, os nossos estabilizadores dinâmicos, né? A gente já começa a trabalhar com músculos. Então a gente pensa no manguito rotador, a gente pensa no bíceps, no tríceps, no próprio deltoide, né? Então a gente tem que pensar que o deltoide ele puxa, né, essa articulação para cima, né? O manguito ele ajuda na coaptação, assim como o bíceps e tríceps, né?
Então, muitas vezes a gente está olhando para a bursa, né? E olhando assim, né? Para a febre, como a Natália colocou, você fala, caramba, mas o que está causando isso no nosso paciente? Então, tem vários componentes que a gente precisa realmente observar e Acaba olhando só para entender ela, né? isso, acaba olhando só para a bursa, coitada, né? A bursa, ela tá ali facilitando o movimento dentro da minha articulação e ela que está causando problema, né? O que está Uhum. afetando ela? Então, conhecer esses movimentos que eu falo que são biomecânicos, né? A gente tem que saber como que a cintura escapular por si trabalha, né? E aí a gente consegue pontuar melhor tudo isso e consegue também entender essa estrutura do ombro, né, de forma dinâmica. E aí a gente consegue realmente fazer algumas diferenciações e observar isso para saber se tem algum componente ali também que afeta. Então, conhecer como que a escápula trabalha, né? Onde que ela vai agir dentro de uma abdução, onde que ela vai agir numa flexão. Então, isso tudo é fator importante e a gente tem que fazer isso de forma até sistematizada, né? A gente fala dos testes, né? Que você vai falar daqui a pouquinho. Uhum. Avaliar a discinese, né? Numa hora dessa, acaba sendo extremamente importante também, né? É, Avaliar o saber os ritmo, né? A discinese é o ritmo movimentos, escapular, né? isso. Saber os movimentos associados, né? Sempre comparar com os dois membros, né? Porque tem vezes que você Uhum. observa, nossa, mas tá muito diferente, mas o outro tá igual. Então tem vezes, né? Que a gente sempre tem que observar os dois membros, não observar o membro só. Então, a importância dos testes, né? E analisar mesmo o movimento, ter esse olhar clínico, é, a musculatura, né? O tônus, observar, isso é muito importante, né? Eu falo que assim, quando a gente avalia, eu gosto muito da avaliação do ritmo escapular, né? A discinese é uma alteração, né, desse ritmo. E quando a gente começa, eu gosto de começar as avaliações por ali, porque a gente já pega vários componentes, né? Até Sim. mesmo antes de fazer os nossos testes específicos, né? Então a Uhum. gente já começa a entender de onde essa articulação não vem trabalhando bem, né? E normalmente a discinese está associada, pelo menos é o que eu observo muito aqui, Natália. Não sei aí, eu acredito que Sim, seja até é parecido, né? muito parecido. Ali até no RPG a gente consegue observar bem, né? Que muitas vezes os pacientes chegam ali com aquela dor no ombro, mas aí você vai associar, está totalmente associado a uma discinese escapular. Eu corrijo, eu Isso, dou uma corrigida ali na discinesia e você já vê que aquela dor no ombro não existe mais, né? Então, é bem perfeito. associado. Interessante. Aí você tem os testes, né? A gente separou alguns testes Sim, aí. a gente separou alguns testes, lembrando assim que nenhum teste ele é específico para a gente diagnosticar uma bursite, né? Mas a gente tem testes que a Aham. gente pode correlacionar. Principalmente aqueles testes que a gente pega, o supraespinhal, que está bem próximo ali da bursa. Então, quando a gente tem aquele teste que pega o supraespinhal, normalmente ele já está mais associado à bursite também, e a gente pode ter esses testes positivos com a dor, né? Então, a gente separou aqui alguns testes justamente é, com essa musculatura, né? O teste de Neer, de Kennedy também, para rotação externa, o da lata vazia, né? Um teste Uhum. muito bacana, e um dos testes assim, que eu mais uso também, que é o teste de força na rotação externa e interna, que é onde o paciente também relata muita dor, né? Realmente sempre em movimentos de rotação, não sei como que é aí para você, Rodrigo, mas é, é o que o paciente mais relata dor ali em rotação interna, rotação externa, justamente essa bursite, uma dor que corre ali para o deltoide, né? Uma dor bem aguda, bem fina. Então, Isso esses aí. testes ajudam a gente ali a dar um complemento para diagnosticar essa bursite, né? Mas não sem nenhum teste específico. Isso eu falo que assim, até pensando no que a gente pensa, faz de teste, né? Que eu acho que é interessante. Muitas vezes a gente está analisando de forma dinâmica, né? Isso é Sim, importante. A gente está fazendo avaliação estática, porque a gente avalia também como é que está o posicionamento do ombro desse paciente, que também pode me trazer informações importantes. Então, a partir dali, a gente começa a juntar
algumas informações que vão agregar na hora que a gente vai falar sobre justamente o raciocinar clinicamente, né? Sim. Eu gosto de alguns pontos, né? Eu falo que o raciocínio clínico ele envolve conhecimento teórico, né? Uma boa avaliação clínica, fazer testes de todas as hipóteses que nós temos, que eu acho que a ideia da nossa live hoje é falar dessas hipóteses, né? Não é falar que o Hipóteses. nosso paciente tem tudo que a gente vai mostrar aqui, Coitado. né? Imagina, se tivesse tudo, né? Coitado do paciente mesmo. E aí a gente começa realmente a fazer essa junção clínica, teórica, né? Fazendo uma boa avaliação, a gente consegue realmente falar assim, opa, né? Agora eu tenho um caminho melhor para seguir, porque eu consegui descartar as hipóteses. Eu acho que o ponto da Exatamente. avaliação que é mais importante é você descartar, né? Isso. Poxa, meu paciente tem isso, mas ele não tem isso e também não tem isso. Então a gente direciona com muito mais foco, né? Não só o ter, né? Ele sente dor na rotação interna, mas o que ele não sente, né? O que ele não sente também é muito importante para a gente fazer esse descarte aí, a gente ter essa percepção maior. Então, eu gosto muito também do paciente dizer exatamente o que ele sente, assim, com as palavrinhas dele. Ah, é uma dor que corre lá para o meu dedinho, né? Como que é essa dor? Eu acho muito importante essa percepção do paciente, né? Mostrar para ele perceber ele mesmo, ele trazer esses relatos, porque para a gente é muito válido isso, né? E a gente consegue tirar muitas coisas dessas relações que o paciente faz, que tem vezes que para ele não. Ai, mas doeu lá minhas costas, lá na torácica, né? O que tem a ver com o meu ombro? Né? Então tem tudo a ver para a gente e deixar isso bem claro também para eles, né? Essa percepção é muito importante. E aí entra o foco da nossa live, né? A gente entender todas essas correlações, né? A gente não vai conseguir falar de todas, a ideia também não é chegar e falar assim, nossa, existe, né? Nossa, a gente vai selecionar algumas, né? Para a gente poder discutir. Sim. E eu acho que é interessante, assim, a gente pensar que justamente colocar todas essas hipóteses dentro da avaliação passa a ser extremamente importante, Sim. né? Então, o conhecer essas hipóteses, eu falo que é um diferencial, né, Natália? Sim, é o principal. Você saber todas as variáveis que você vai ter, você consegue trabalhar ali dentro tranquilamente, né? Eu sempre falo, até falo para o pessoal da ortopedia, né? Pessoal, vocês têm, né, um paciente que muitas vezes não chega só com essa queixa, né? De uma bursite, no caso do que a gente está falando hoje. Mas ele chega com outras disfunções associadas. E agora, Exatamente. né? Será que eles têm uma inter-relação? Será que uma coisa vai realmente interferir a outra ou não, né? Então, isso entra nesse levantamento todo de hipóteses. E onde tem que estar essas hipóteses? Eu sempre brinco, tem que estar aqui, né? A gente tem que ter isso em mente para a gente poder falar assim, não, ó, eu estou descartando agora. Não, isso aqui não tem, isso aqui não tem, isso aqui deu positivo. Ah, beleza, eu vou seguir nessa linha aqui. Aí eu vou trabalhando para que aí sim eu chegue e falo, não, agora eu preciso tratar esse segmento, às vezes não é nem o ombro, né? A gente vai falar E disso. é exatamente isso que a gente sempre volta, né? Eu vou tratar o paciente como um todo, eu não vou tratar o ombro dele, a bursite dele, vou encostar só no ombro dele, né? O paciente, ele é um todo. Ah, tem vezes que eu vou mexer lá no quadril dele, né? Eu vou lá no diafragma, né? O que tem a ver o diafragma com o ombro? Não tem nada a ver. Nada, pouca coisa. Nada. Então, assim, olhar sempre o paciente como um todo, né? Então, eu volto lá ainda, a percepção do paciente, como a gente tem que conscientizar ele daquilo. O que você sente, aonde você sente, conscientizar ele para ele entender o corpo dele e as reações que o corpo dele pode gerar quanto a isso, né? E essa consciência, eu acho, das pessoas quanto ao próprio corpo é muito importante. Sim, até a Dani tá me ajudando aqui sempre. Tem uma pergunta da Ana que fala assim, né? O fator de envelhecimento, ele vai favorecer, né? Ele é por exemplo, uma principal causa, ou tem outros componentes, né? Ou tem outros fatores que vão levar essa bursite? O que você É, percebe aí, Natália?
A gente pode observar muitas coisas, né? Porque eu tenho os fatores biomecânicos. Vamos lá, a pessoa passou horas lá com o braço erguidinho lá em cima, porque estava limpando um armário, né? Posso ter uma criança que faça isso? Normalmente não, né? Aham, Porque ela tem entendi. uma flexibilidade maior, tudo, mas a gente tem que ver muitas vezes o desgaste do tendão, né? Então, eu acho que é a avaliação como um todo mesmo. Os fatores de envelhecimento eu acho que influenciam bastante quanto a isso, né? O cálcio diminui, então a gente tem que olhar como um todo. E você, Rodrigo, que me É, diz? eu vejo assim, a gente tem que entender como é que esse indivíduo, né? Como é que ele se comportou ao longo da vida, né? Vamos falar do envelhecimento, né? O Uhum, que que ele fez, né? Quais foram as atividades, quais foram as práticas laborais dele, esportivas, o que que ele fez, né? Ao longo da vida para que pudesse surgir isso, né? Eu não coloco como principal, né, o envelhecimento, mas isso entra, né, também sim. como um dos fatores a serem analisados. Sempre penso no fator biomecânico, né? Eu acho que essas causas a gente tem que buscar ali, né? Porque senão a gente vai às vezes ficar pensando só na descompressão, vamos supor, né, de uma articulação, e eu tenho outros componentes, né? Um exemplo que assim pode ajudar a ilustrar. Estudando outros assuntos relacionados ao ombro, percebi que tem uma diferença, né? A gente tem uma dinâmica do ombro onde se eu tenho muita força de deltoide, né, e uma fraqueza, por exemplo, de um supraespinhoso, eu posso ter o meu úmero, né, sendo jogado para cima. E aí, isso me gera compressão. Sim. É um fator biomecânico. Eu preciso regular isso, eu preciso normalizar esse sistema, né? Então, eu tenho que pensar, nossa, eu tenho meu deltoide muito forte. Preciso dar muita ênfase nele, né? Será que eu não tenho que realmente trabalhar minha fraqueza, né? Trabalhar o supra. Então, diferenciar isso é importante, né? Então, Uhum. acho que quando a gente junta envelhecimento e fatores, né, associados, eu sempre penso na biomecânica, né? Então, assim, movimento repetitivo, né? Neiva colocou aqui, com certeza vai estar? Vai, né? A gente tem todas as lesões vindas das práticas laborais aí, né? A gente tem que pensar nelas também. O equilíbrio muscular, né? Então, falou assim, mas então todo idoso vai sentir uma bursite, Né? independente, né? Porque Não, trabalhou, né? a gente vai associar que todo idoso, né, trabalhou ali na roça, teve um trabalho braçal, né? Que a gente escuta muito também. Então, todos eles vão sentir, vai ter uma tendinite, uma bursite. Então, a gente tem que ver muito equilíbrio muscular, né? Por mais que teve todo esse processo aí do envelhecimento, a gente tem que ver ali as práticas no momento também, né? Que tem o fortalecimento Sim. muscular, né? Como que é a vida dele hoje. Então, o equilíbrio muscular, a gente tem equilíbrio em tudo na vida, né? Então, até É. nos músculos. Tanto que até nos músculos é mais um ponto para a gente colocar no mapa mental, né? Muitas vezes a gente tem que fazer teste de força, né? Sim, uhum, A gente não pode deixar eles de super. lado nunca, né? É um teste Aham. simples, mas eles são extremamente importantes para a gente poder pontuar melhor essas disfunções, né? Esses desequilíbrios, né? Então, a parte que a gente está aqui, né, de correlações, né, que é onde abre, eu falo que é onde abre o nosso leque, a gente não abandona nada do que a gente já viu, né? Muitas vezes o pessoal Sim. pergunta, nossa, mas e aí, né? Vocês vão trabalhar só com uma técnica ou com outra? Não, a gente vai associar, né? Eu achei bacana, uma pessoa chegou recente e falou assim, poxa, é legal que vocês conseguem integrar todos esses conhecimentos, né? Então, acho que essa é a nossa função aqui, né? Como físio, né, Natália? A gente está Sim. se aprimorando a cada dia, mas sem abandonar aquilo que é a nossa base. Somos fisioterapeutas, entendemos de biomecânica, conseguimos entender quais são as disfunções desse paciente, fazer essa análise, mas colocar outros componentes, né? Eu acho que isso que é o que a gente quer falar mais hoje. É, e essa correlação também é muito importante, eu vejo ali, né, essa base, muitas vezes é entender o próprio paciente, né? Então, eu vou atender um Sim, paciente, uma senhorinha que fez fisioterapia a vida inteira, né? Então, a vida inteira ela está acostumada com um processo de fisioterapia em que ela melhora, né? Então, ela vai faz fisioterapia, melhora, vai para casa dela.
Então, tem vezes que eu vou chegar com uma técnica diferente ali e ela não vai receber aquilo bem, né? Então, Uhum. trabalhar isso, entender o paciente, conversar, né? Ter essa destreza com o paciente, mostrar para ele, né? Então, muitas vezes, fazer algumas técnicas mais antigas, algo que ele receba bem. Então, é muito importante, né? Então, não são só as Sim, técnicas novas, as coisas novas, mas a gente ter aquela base e aquela destreza com o paciente para ele compreender aquilo, né? Então, a gente está tratando sim. o paciente, o todo. Tanto que assim, é interessante isso, né? Muitas vezes a gente tem que entender um processo que eu julgo ele importante, né? Eletro a gente tem que saber usar também, né? Sim. Tanto que a gente fala muito disso, a gente já discutiu muito isso, né, Natália, no Uhum. consultório. Muito. A eletro é bem-vinda na hora que ela tem que ser utilizada, né? Sim. Se a gente for ver os congressos que a gente, né, que eu participei ano passado, principalmente falava disso, da importância de muitas vezes eu não ter uma evidência clínica tão grande com eletro, mas clinicamente, né, uma evidência científica, né, que a gente fala, e de repente a clínica mostra benefícios, né? Então isso veio de uma das maiores clínicas que a gente tem de reabilitação, que eles falam, olha, a gente usa porque realmente a gente precisa disso com o paciente naquele momento. Não é o principal Exatamente. tratamento, né? Hoje a gente precisa combinar isso com toda a parte de cinesioterapia, os nossos exercícios, né, terapêuticos. A gente tem que pensar nas mobilizações, quando que eu vou usar, né? Então tem tanto recurso bacana que a gente pode usar que a gente muitas Sim. vezes fica limitado, né? Pensando num recurso só. Né? A gente tem que usar o que a gente tem, né? Então, eu É, posso trabalhar em cima daquilo e ter a melhora do meu paciente, né? Sempre observando todos esses pontos que a gente já colocou, biomecânica, anatomia. Se eu saber a causa, eu posso trabalhar de inúmeras maneiras. perfeito. Aí correlações, né? É, Enumeramos algumas. sim. Enumeramos algumas. Você quer falar primeiro, Natália? Fala primeiro dessa parte. Vamos, a gente numerou ali a primeira, né, como os dermátonos. Nossa, nem são importantes, né? Não, imagina. Então, então ali, voltando um pouquinho lá na anatomia, a gente tem o plexo braquial que passa ali naquela região, né? Então, muitas vezes a gente tem que associar um pouco a cervical. Eu posso ter uma rotação ali vertebral, uma inclinação. Aí o paciente ele tá com muita dor, então ele vai tensionar muito aquela região de ombro, né? Eu vou compensar. Então, essa correlação, esse olhar para a cervical, para a coluna é muito importante, né? Onde a gente passa todos aqueles nervos, muitas vezes tem uma compressão neural, vai ter uma irradiação nervosa, aquele paciente vai relatar, né, um formigamento na mão. Então, é um ponto muito importante da gente estar analisando também, correlacionando. Aí a gente volta lá para avaliação de novo, fazer uma avaliação um pouco mais postural, né? Esse olhar clínico para esse paciente é muito, Perfeito. muito, muito válido. E eu vejo assim, né? Associar e saber os dermatos, mas saber o que fazer com a cervical, né, coitado? É, Né? Que é extremamente importante, né? A gente fala, putz, não, beleza, tem que tratar a cervical. Mas a gente tem uhum, que, né, muitas vezes abordar essa cervical de maneira adequada, né? Trabalhar muitas vezes uma raiz nervosa, né? Às vezes eu tenho sim, que pensar em toda a musculatura que envolve, né, aquela região da cervical ou que tem algum tipo de correlação com esse dermátomo também, né? Então, quando a gente fala, eu falo muitas vezes, a orto, ela tá cada vez mais trazendo a neuro junto, né? A gente não está sim, abandonando a neuro e tratando a orto, a gente está colocando a orto junto com a neuro, assim como você falou do diafragma, a gente pode juntar a respiratória aí junto da orto, por que não, né? Então, a gente fala uhum, até de exercícios respiratórios para ajudar a reabilitar o ombro, sim, trabalhamos bastante, né? né? Exercício. Você vê, nossa, eu já atendi várias inúmeros pacientes, tanto no RPG, ali no RPI, quanto na ortopedia, né? Que eu ia conversar com o Uhum. paciente chegava ofegante, eu falei, não, mas você veio andando, correndo, de bicicleta, que foi? Eu falei, não, tô normal, né? Aquele paciente Normal. ofegante, a gente vai trabalhar com ele. Tentei trabalhar exercício respiratório,
E assim, parecia realmente outra pessoa, né? O caso de um outro paciente também, sempre sentiu muita dor no ombro, muita dor no ombro. Aí eu fui dar uma olhadinha ali naquele diafragma, eu liberei o diafragma dele, mas foi instantâneo, assim, né? Ele levantou, parou, falou assim, mas o que que você fez? Né? Falou assim, porque Boa. parece que eu tenho outro pulmão aqui, colocou um pulmão a mais. Então ele tinha essa restrição respiratória, ele nem sabia, né, que ele tinha, mas Olha quando aí. liberou, né, aquela dor no ombro, né, a gente já tinha trabalhado bastante coisa, né, lógico, a gente já tinha feito outras liberações, e ele sentiu que tinha outro pulmão, né, então assim, como estava restrito aquilo, né. E assim, se a gente correlacionar, né, o diafragma, né, a importância dele para o próprio gradil costal, né, vamos colocar ali. O serrátil e o gradil costal, né, Então ali. coitado, não tem nada a ver, né, tá tudo ali, tá tudo junto, na verdade, né. Então, assim, eu acho importante essa relação que a gente faz, né? Não é porque eu trabalho meus pacientes ortopédicos que eu preciso só ter um olhar ortopédico. Acho que a gente tem que juntar todas as nossas disciplinas, né? Tudo aquilo que a gente tem de ferramenta dentro da própria fisioterapia, né? Para a gente realmente Sim, poder falar assim, opa, né? Por que que esse serrátil não está trabalhando, né? Igual você colocou, poxa, de repente é o diafragma dele que não está deixando que o meu gradil costal trabalhe de forma adequada. A gente precisa olhar para isso, né? E a gente não está falando absurdo, né? Eu falo, essas correlações anatômicas, né, que a gente tem. uhum, é só olhar a anatomia. Essa interação que eu acho importante, né? A gente tem que conhecer como que é esse processo da anatomia, como que a gente interage, né? Então a biomecânica vem para socorrer a gente, eu falo, e aí a gente faz essas ligações. O importante é a gente conseguir sempre, muitas vezes olhar o paciente, mas sempre se questionar mais. Mas o que que meu paciente tem mais que ele, né, não está evoluindo bem nessa hora? Por que que eu estou avaliando e ainda não consegui achar um ponto? Então, às vezes são esses pequenos, né, detalhes que são muito Uhum. importantes. Porque muitas vezes tem tantos pontos ali para a gente corrigir, tantos pontos, tantos que a gente observou, que você vai corrigindo, Aham. o paciente vai melhorando, mas fica aquele, né? Nossa, ainda sinto um incômodozinho quando eu vou fazer ali uma rotação, né? E a gente tem que ir analisando isso, tem vezes que fazer as avaliações novamente, né? Ter esse olhar, os testes novamente, para a gente descobrir ali o que Sim. ficou, né? Porque tem vezes que é tanta coisa que a gente não consegue tirar aquele específico, né? O que gerou isso, realmente a E causa disso que daí. isso, e aí entra outras correlações aqui, né? Só para a gente andar um pouquinho. Querendo ou não, falta só 20 minutos. Foi metade? Foi metade, tá bom. Mas eu falo assim, ó, analisar muitas vezes os músculos, né, que chegam no ombro, né? Vamos pensar nisso, aqueles músculos que fazem Uhum, parte do complexo do ombro. E como que essas dores, muitas vezes referidas, né? A gente colocou aqui os pontos gatilhos, também podem ser, né? Algo a gente avaliar para realmente fazer um diferencial ali. Às vezes é a própria ação muscular, mas eu posso ter contratura, né? Esse músculo pode estar rígido, ele pode estar encurtado. Tem N fatores que podem influenciar, né? Eu sempre falo muito dele, eu acho que ele é importantíssimo para o nosso dia a dia, que é o nosso grande dorsal, né? Muitas vezes esquecido, né? Mas ele está uhum, ali, é extremamente importante, tem uma influência muito grande na nossa dinâmica, porque imagina, né? Ele é grande, né? O nome diz, né? Latíssimo do dorso, o grande dorsal, já vindo desde a região tóraco-lombar, ilíaco, por conta da poneurose, então a gente já correlaciona com a estrutura mais distante, né? Então a gente já pensa no quadril, né? Se isso pode também estar influenciando nessa dinâmica lá em cima. Então, acho que esse componente estrutural, postural e avaliar alguns músculos que têm, né, essa dimensão, né? O grande dorsal é um exemplo grande disso. Pode ser que isso também influencie, né? sim, né?
E aí a gente pode voltar um pouquinho pelo fator emocional também, né? Então, ali nos Sim, ombros, né? Região de trapézio, é uma região que tensiona muito. Então, tem vezes que a pessoa está passando por, por uma fase ali um pouco difícil, então tem uma tensão muito grande de trapézio, ou tem esse vício postural, né? Ai, ficou um tempo lá com o braço erguido, né? Os vícios posturais que promovem essa contração muscular, e aí gera essas tensões, né? Esses pontos gatilhos, e essas dores vão surgindo e aumentando, né? aí vem o que a gente fala, né? Correlacionar nossa fisiologia com isso, né? Então, muitas vezes, né, como é que é a ação de alguns hormônios? Será que o fisioterapeuta precisa conhecer isso, né? Será que a gente pode identificar isso em exames complementares? Será que isso vai influenciar o meu tratamento, né? Ou melhor, o tratamento do paciente, né? É, O protagonista é ele, né? Então, muitas vezes a gente conhecer, né, essas alterações e como isso pode influenciar no nosso organismo também é algo que a gente tem que investigar. Então, muitas vezes o paciente traz até hemograma, né? Fala, nossa, eu trouxe, mas será que é sim, importante? Opa, né? A gente consegue muita informação lá. Então, isso sim, também passa a ser um dos componentes importantes da nossa avaliação. Aí a gente vai juntando, né? Então, a gente falou aí dos dermátomos, né? Esses pontos gatilhos. Aí a gente tem peitoral, tem o grande dorsal, tanto peitoral maior e menor, né? Obviamente. Bíceps, né? Que pode ter essa correlação. O próprio córax braquial, o deltoide, né? São músculos importantes que a gente redondo precisa menor avaliar. também ali, Redondo né? menor, sim, Subescapular, né? perfeito. Manguito rotador, que são, né? Correlações Isso, bastante ali isso. E a gente fazer essa relação, inter-relação, né? Juliana colocou essas inter-relações sistêmicas, né, Ju? sistêmicas. Então, assim, Uhum. a gente precisa muitas vezes entender que não é só, eu sempre brinco, eu brinco sobre isso, né? Não sei se eu já falei isso em live, mas assim, pô, se o ser humano fosse carne e osso somente, estava tudo certo, estava tudo Tudo resolvido. tranquilo, né? Não precisava analisar quase nada mais. Mas tem outros componentes, né? Então a gente precisa dar atenção para esses outros componentes. Você colocou o fator emocional, isso é importante. Lá na construção inicial que a gente fez de dor, fala que esses componentes emocionais também influenciam na intensidade de dor, né? Então, Exatamente. Né? Então, então tem que analisar. então, a conversa com o paciente é muito importante, né? Para a gente Sim, muitas vezes ter essa sensibilidade, né? Do que ele está passando, né? Tem vezes que encaminhar ele para algum outro profissional, né? Então, essa sensibilidade que a gente tem que essa proximidade, a gente cria uma proximidade muito grande com o paciente, né? Através do é toque, ali a isso. gente acaba, né, conversando muito com o paciente e tem vezes é, essa indicação, né? A gente acabar indicando os outros profissionais que podem lidar melhor com isso, então, muito importante. Sim, então é um ponto que eu falo muitas vezes que a gente precisa, né, correlacionar, né? Muitas vezes a gente tem um componente biomecânico, né? A gente tem os componentes, por exemplo, de uma dor irradiada, uma dor referida, mas eu também tenho um componente emocional, né? Às vezes é um combo, né? Vem com tudo isso. A gente precisa, Muitas vezes, né? Fala que maioria. vem, né? Então, correlacionar, eu falo que assim, sempre vai ter o fator emocional? Não. Às vezes é Não, só aquela estrutura. Ótimo, mas posso investigar, né? Que você falou, muitas exatamente. vezes a gente não tem o recurso, mas eu posso encaminhar para um outro profissional, eu posso fazer com que, né, Exatamente. esse paciente vá procurar um outro serviço, sem problema nenhum. Eu gosto muito da psicologia, encaminho muito meus pacientes para lá. Não vejo problema nenhum. Acho que é uma junção extremamente importante e muito válida. Sim, eu também já encaminhei vários pacientes e a evolução física dele depois desse tratamento, nossa, fluiu muito melhor, né? Sim, Então é uma coisa que a gente tem que pensar nisso também, né? Essas sim. indicações são muito importantes. Isso a gente não tem no mapa mental, e vamos colocar depois. Mais uma coisa, já anotou aí? Mais um ponto. Mas é bom que eu acho interessante que às vezes vão saindo até demandas aqui que a gente não pensa, mas vem uma pergunta e fala, opa,
né? Já dá para É, correlacionar. Aí teve o fator, né? Das dores referidas, mas do nosso sistema visceral, isso né? aí. Aí a É que a gente gente pode tem associar. componentes. Fala aí, Natália, pode falar. Então, a gente pode associar muita coisa, né? A gente estava discutindo isso daí ontem, né? Então a gente encontra isso no Silvertor, que é uma base ali, então a gente não está Sim. tão viajado assim, que a gente pode correlacionar. Então a gente tem ombro direito, ombro esquerdo, ele tem correlações diferentes, né? Então o ombro direito ali é mais correlacionado ao fígado e o ombro esquerdo muitas vezes ao estômago. Então, nossa, no estômago a gente nem tem nada, né? Então muitas vezes uma É. gastrite, né? Algo ali que a gente correlaciona isso, está associado ao ombro, né? Eu tive até essa semana um paciente que ele relatou que ele começou uma ardência muito, muito forte no estômago, uma azia, e aí começou a doer o ombro dele, né? Aí eu falei, mas que ombro que é? Ah, é o ombro esquerdo. Mas Uhum. assim, foi muito nítido isso, ele tratava outra coisa, né? E ele chegou correlacionando isso daí. Então, fiz ali, né, uma liberação visceral, região de estômago, e assim, a melhora realmente é imediata ali, né? Então ele sentiu, Sim. nossa, mas parou de doer, tá bacana, beleza. Então essas correlações são É. extremamente importantes, né? Eu sou suspeito, né? A Natália sabe disso. Eu falo porque muitas vezes a gente está investigando algumas coisas e você fala, nossa, né? O que está acontecendo? Tem mais alguma coisa. Eu vou lá muitas vezes para esse componente visceral. A gente vai, por exemplo, o coração tem essa relação, né? Também com o ombro, o braço esquerdo, o Sim, uhum. estômago, o fígado, o intestino, coitado, ninguém fala muito dele, mas o intestino também tem sua correlação local, mas também influencia, né? Eu estava conversando com a Juliana hoje no consultório, né? O intestino ele tá ligado em um monte de coisa, né? Não tá levitando dentro do meu abdômen ali sem se correlacionar. Então, muitas vezes essas interações, elas são extremamente importantes para diferenciar diagnóstico e diferenciar o nosso tratamento também. Então, quando a gente começa a olhar os componentes viscerais, a gente estudando um pouquinho mais sobre o porquê que a gente tem essa correlação, que eu acho que é importante, né? Muitas vezes, essa ligação que nós temos, né, com os interneurônios que mandam informações para o nosso córtex, para o nosso cérebro, ele tem ligação com terminações também superficiais da pele. Então é como se fosse né, ele dá uma bugadinha no sistema, né? Desculpa o termo, pessoal, mas é como se ele, né, não conseguisse interpretar. E aí ele manda essa informação, né, para essas mesmas terminações que vão, né, dar essas dores referidas, né, a nível superficial. Então, mas tem outros vários componentes que vão entrar nisso. Mas é uma forma da gente entender muitas vezes que a gente tem essa ligação, né, daquilo que é profundo com aquilo que é superficial, né? As manobras são muito vigorosas na tarde de víscera? Não, Não, são né? muito superficiais, né? Então, muitas vezes Pois é. é até engraçado, né? Que tem vezes assim, na ortopedia, acho que é diferente a visão, né, da ortopedia da osteo ali. Então, o paciente vai na osteo, ele já está esperando algo um pouco mais sutil, né? Então, tem vezes que vai lá Sim. na fisioterapêutica e chega lá, tá esperando uns puxão, uns exercícios, uns negócios assim. Aí você vai com aquele toque sutil ali na barriga do paciente. Aí tem vezes que ele fica olhando com um olhar desconfiado, assim, sabe? O que que tá fazendo? Mas tá só Não encostando tá a barriga fazendo com nada. carinho. Que negócio que é esse, né? Então, é muito, é muito bacana explicar para o paciente isso. E aí, eu tenho muito esse costume, né? De falar assim, ó, você tá conseguindo perceber aqui, ó? Tá vendo que esse ladinho aqui puxa um pouquinho mais, esse aqui um pouquinho menos? E aí ele consegue perceber isso, sabe? Ele consegue perceber que a víscera dele liberou, ele consegue perceber que tem uma mobilidade, que ali não tem uma mobilidade. Então, é muito bacana isso daí. Não, e é muito bom porque assim, eu falo até quando a gente vai estudar um pouco mais da fisiologia,
como que é importante a gente entender que muitas vezes a gente tem essa correlação dessas fibras, né, que mandam informação para o nosso cérebro, a diferença de velocidade delas, né, como é que ela é, se ela é superficial, se ela é profunda, né, isso tudo influencia e a gente consegue entender muitas vezes o porquê que a gente bate o cotovelo aí sei lá, na porta, esfrega e essa sensação de dor diminui, né? Então isso é Uhum. superficial, né? A pancada não foi, né? A pancada foi um pouquinho mais vigorosa, mas o estímulo tátil é superficial, né? Aí vem aqui, intestino, né? A Neiva colocou, poxa, né? Essa relação hormonal com o intestino. Hoje não tem como a gente negar isso, né? Tem muitos estudos, tem até cursos de modulação intestinal e tudo mais, que são extremamente importantes, né? Se a gente for analisar também. Então, aquilo que nós comemos é importante, né? Não sei se todo mundo questiona, mas, né? Eu sempre pergunto como é que está a alimentação do meu paciente, né? Tá adequada? Eu Não tá também faço, adequada? né? Como que tá essa Né? alimentação, ingestão de água, né? Então, que tem bastante Uhum. interferência. Então, é muito importante isso daí. Aí lá vem o caminhamento de novo, vamos passar para um nutricionista, né? Hum. Então, é muito bacana. Então, que, né, isso tudo que a gente fala, né, das vísceras, lógico que a gente foi falar um pouco mais longe do ombro ali, mas a gente pensaria muito no fígado, né? Fala que ele é um órgão extremamente importante numa análise, a gente tem que pensar no estômago, né, o próprio intestino, obviamente, o que são, né, principais ali com relação a ombro. A gente, né, só para a gente fechar um pouco dessa parte da víscera, senão a gente fica nela até amanhã. Fica. Mas, mas muitas vezes eu falo que entender, por isso que é interessante entender, né? Que essa parte visceral também pode influenciar no meu sistema musculoesquelético. Então é um complemento, né? Faz parte da avaliação. Sim, faz. A nossa avaliação ela vai abranger muita coisa. Então, muitas vezes a avaliação não é só aquele primeiro contato que eu tenho com o paciente, né? A gente costuma fazer avaliação naquele contato frequente que a gente tem com o paciente ali na físio, né? Então, vou encontrar o paciente muitas vezes 3 vezes na semana. Então, acho que Uhum, toda ali é uma oportunidade de eu estar aprendendo um pouquinho mais sobre o meu paciente, avaliando algum pontinho que muitas vezes a gente não observou na primeira sessão. Então, essa avaliação ela é constante, né? Eu costumo dizer que eu faço avaliação toda vez que o paciente chega. Ele chega, como que você tá? Como que foi? isso Deixa eu aí. dar, né? Então, toda vez tem que ter aquela avaliação que eu não vou chegar com o paciente, eu vou tratando, eu nem sei como que ele passou, se aconteceu alguma coisa diferente, né? Então, tem vezes que, ele caiu ali, ele bateu alguma coisa, dormiu de um mau jeito, como que foi isso daí, né? Então, eu acho muito importante a gente fazer essa avaliação frequente. O paciente chega, a gente dá aquele olharzinho ali de novo, a gente vê como que tá, essa avaliação ela tem que ser constante e reavaliação sempre, né? Pra gente ter essa evolução. Sempre. Sempre, independente da estrutura, né, Natália? Sempre Sim, avaliar independente isso. da estrutura. Né? Então, assim, né, vamos voltar ali na bursa, né, na bursite, coitado. Né, se a gente pensar em todos os padrões, né, tudo que a gente falou até agora, a gente está analisando toda a parte, né? Vamos colocar os dermátomos, a gente avaliou víscera, a gente avalia os pontos gatilhos, mas a gente também avaliou biomecânica, fizemos testes ortopédicos, né? Então, hoje, né, se a gente for pensar especificamente num tratamento de bursite, né, eu acredito que a gente tem vários componentes que podem ser colocados como hipóteses, né? Sim, a gente acha muita hipótese, né? Vamos anulando ela para a gente achar ali o nosso objetivo principal, né? A nossa forma de tratamento, o plano de tratamento que a gente vai elaborar para aquele paciente, deixar ele consciente sobre aquilo que a gente vai estar realizando, né? Quais foram as hipóteses que a gente conseguiu achar, quais foram as lesões, as alterações que a gente conseguiu observar para traçar esse plano de tratamento do paciente, né? Né? Sem esquecer de componente estático e dinâmico, né? Do nosso paciente, da estrutura, né? Do complexo do ombro, né? A cintura escapular também, justamente para a gente agregar um pouco mais de
possibilidades, né? Vamos pensar assim, que possam ou a gente a fechar o diagnóstico ou a descartar alguma das hipóteses. Isso aí. Um pouco complexo, né? Mas eu gosto, eu falo que é uma articulação que ela tem suas particularidades, eu falo que ela tem uma amplitude de movimento muito grande, e isso dificulta também, né? Porque Gera uma instabilidade, né? a instabilidade, né, que chega nela é maior, e muitas vezes a gente tem que avaliar outros fatores que não são tão próximos dela, né? Estruturalmente eu falaria, né, do grande dorsal, né, essa relação com o quadril e região tóraco-lombar, que passa a ser importante, o diafragma, né, que você colocou. Então tem vários componentes importantes dentro de uma avaliação É e um para um joguinho de diagnóstico. quebra-cabeça, né? É um joguinho de quebra-cabeça ali que você tem que montar. Eu acho que isso é muito interessante, porque estimula muito a gente, né? Descobrir ali o que que é, qual que é essa pecinha que está faltando, o que que tem que juntar aqui. Eu acho que é muito estimulante isso para nós, né, tratarmos o paciente. Então, eu descobri o que ele tem, né? A partir do momento, eu falei assim, olha, é isso daqui que está gerando a sua bursite. E eu faço aquele tratamento e o paciente tem uma melhora, então é muito bacana. Eu acho que é muito estimulante e é um crescimento que a gente aprende com cada paciente. Cada paciente vai ser diferente do outro e é um aprendizado ali, né? Uma evolução, então é muito, muito bacana. Eu falo que a nossa busca pela causa, ela é constante, interminável, né? Acho Interminável. que como físio, né, a gente está sempre tentando fazer aquele diferencial mesmo, né, de você conseguir chegar no fator que está causando, mas eu sempre brinco, né, não tem nada melhor do que dar alta para o nosso paciente, né, é uma Uhum, satisfação muito grande, né, então acho que quando a exatamente. gente está falando aqui dessas correlações, acho que a ideia é a gente justamente colocar para vocês que a bursite, coitada, ela sofre, ela precisa de uma atenção especial e precisa de uma avaliação muito maior do que só nela, né? Para a gente conseguir realmente chegar e falar assim, opa, eu tenho, né, que tratar a estrutura X, Y, Z para baixar a febre, né? Tirar o que está causando a febre da minha bursa. É exatamente isso daí, né? Então, eu ter essa visão global, todas as hipóteses, tudo que eu posso trabalhar, né? Essa visão e montando meu joguinho de quebra-cabeça, né? Então, achei a consequência ali que foi a minha bursite, e agora eu vou gerar ali, vou achar a minha causa, e é muito satisfatório para o paciente, né? Para nós como terapeutas. E é isso que você diz mesmo, né? A alta do paciente é muito satisfatória. E muitas vezes até ele não quer a alta, né? Acontece. Então, acontece. Isso acontece com vocês, comigo acontece. Então, porque Acontece. é tão, tão satisfatório aquilo de você ter a sua melhora, né? Então, praticar aquela que a gente acaba trabalhando vários exercícios, né? O paciente se sente tão bem com aquilo, fazendo seus exercícios, atividades, não sentindo dor. Então, o paciente acolhe isso muito bem, né? Então, tem vezes que ele nem quer alta. Ele fala, não, vou ficar aqui fazendo os meus exercícios, a minha atividade. Então, acontece isso também. Acontece, né? É que assim, o paciente acaba entendendo o benefício, né? Também dessa fisioterapia, da terapia proposta, e ele quer dar Sim, sequência. Às vezes dá até para fazer em casa, né? Às vezes o dá paciente pra quer dar fazer uma em casa, mas sequência ali. tem vezes que ele não Ou quer, até ele na quer ir academia, lá. né? Se a gente for pensar, dá para É, evoluir esse paciente e pedir para ele procurar serviço na academia e tudo. Então, tem tranquilamente. muita coisa. Então, assim, acho que, né, para a gente fechar, né, me faltam uns 2 minutinhos aqui. Primeiro agradecer, né, o pessoal que está aqui com a gente. A proposta é que daqui 15 dias a gente faça mais uma, né, Natália? Isso aí. A gente conseguir fazer uma série de lives sobre essas correlações em diferentes estruturas. Então, assim, né, a gente vai disponibilizar para vocês o nosso material, né? A gente tem não só o mapa mental, mas também como alguns slides que a gente montou, né? Quem quiser esse material, né, manda um direct para a Natália ou manda para mim, para a gente poder realmente disponibilizar isso para vocês. E
Aí, qualquer dúvida que vocês tiverem também, entre em contato e a gente vai conversar mais sobre. É isso aí. Se tiver alguma, né, sugestão, alguma dúvida sobre algum tema, né? Tem vezes que alguma lesão aí que é mais frequente no consultório, alguma coisa assim, né? Tiver alguma sugestão também, estamos aí, a gente vai discutindo sobre, pra gente ir bolando Isso aí. as nossas próximas lives. Acho que é uma conversa bem bacana, né? A gente evolui bastante. E eu falo, sempre deixo, né, à disposição, né, aqui no Instagram, quem tem o nosso WhatsApp também, fica à vontade. As sugestões são sempre bem-vindas, a gente está bem aberto até para poder falar de outros assuntos. A gente já tem alguns separados, mas nada Sim. impede da gente mudar um pouquinho o cronograma e ver se aquilo encaixa antes no nosso. E respondendo a Patrícia, que falou que não estava tomando tereré, hoje eu estou no Pai Coruja, né? Mudei um pouquinho, ó, tá vendo? Vai mudando. Virou pai, agora Só para mudou variar. tudo. Muda tudo. Transforma a rotina de um jeito inexplicável, mas é muito gostoso. Recomendo. Isso aí. Natália, obrigado. E vamos conversando sempre. Acho que é a parte mais bacana, trocar ideias. Vamos aí. É muito, muito bacana trocar essa ideia. Eu acho que é muito construtivo, né? E é prazeroso a gente conversar sobre a nossa rotina de trabalho, sobre os nossos pacientes, né? Eu acho que é muito válido e muito obrigada aí por essa live. Acho que foi bem bacana. Bacana. Pessoal, obrigado. Boa noite para vocês. Até mais. Até mais, gente.